Olá pessoal, esse é o material da disciplina de Algoritmos e Programação 2. O objetivo desse vídeo é trabalharmos o exercício 7 da lista de projeto. Bom, então acho que para começar, vamos criar um projeto no Eclipse. Na verdade eu já criei, já me adiantei um pouquinho, criei um projeto consulta CPF e um pacote PUC-RS ao Pro 2, como já estamos acostumados. Tá, Então, e agora? a ideia é criar as duas classes, né? Vamos utilizar o Eclipse para criar as duas classes. Então, criar a classe CPF e imediatamente vamos criar também, posso usar o botão aqui em cima, para ser mais fácil, a classe pessoa física. Bom, então temos as duas classes sem nenhum conteúdo, e aí olhando para o problema, me parece mais lógico começarmos pela pessoa física, uma vez que a classe CPF depende dela, certo? Ok. Então, começando pela pessoa física, classe pessoa física, ela tem um nome e ela tem uma data de nascimento. A data de nascimento está sendo representada através de um objeto Gregorian Calendar, que representa uma data em Java, na verdade uma representação de calendário, está dentro do pacote java.util. Então, podemos colocar private Gregorian Calendar nascimento. É basicamente um construtor e dois gets. Isso. A ideia é trabalhar de uma forma bem simples, né? Então, vou E o import. Gregorian Calendar ali. Então agora podemos utilizar o Eclipse para gerar os métodos, né? Não é necessário nos preocuparmos demais com isso agora, uma vez que é só uma representação de dados. Bastante simples, sem nenhum algoritmo especial nos métodos. Então, vamos utilizar o construtor, gerar o construtor através dos campos nome e nascimento. Está ali. E Os métodos get. os métodos get. Então, getters. A princípio a ideia é não poder alterar, né? Então fica pronto. Nome e nascimento. E tem um construtor vazio. Tem um construtor vazio. Qual é a ideia do construtor vazio? Criar pessoa física. Então, esse construtor não tem um conteúdo definido, né? Na verdade, isso poderia ser usado, por exemplo, para criar um array com objetos pessoa física, mas completamente vazio e com dados inválidos, né? Então o objetivo não é armazenar os dados, mas poder criar uma pessoa sem informar nada. Então acho que o correto aqui seria dizer que os dados não são válidos, né? A gente pode usar o this e iniciar com o nome, marcando que o this o construtor transfere para o outro construtor com Pode ser, this pode ser parênteses. também. Então, ao invés de inventar alguma coisa aqui, então teria que colocar por exemplo, null. Como já temos um construtor que recebe os dois parâmetros, né? Então, podemos substituir essas duas linhas por this, e aí o inválido, e o null. Então, isso repassa Por causa da acentuação, por causa da pedindo acentuação, TF8. só volta F8. Então, isso repassa os parâmetros para o construtor com parâmetros, né? Funcionar como se espera. Então, a classe Bom, pessoa física era isso. a classe pessoa física está pronta, Agora vamos para CPF. vamos para a CPF. Então, a ideia da classe CPF é nós explorarmos um pouquinho os métodos estáticos, né, os métodos de classe. Então, uma vez que o CPF representa um cadastro, acho que o primeiro problema, né, é a gente discutir um pouquinho de que maneira que esse cadastro vai ser representado. Então, vai ser necessário usar um atributo estático para Sim. guardar a lista de valores. Uhum.
possivelmente, vamos aproveitar e usar um vetor, Isso. só que é um vetor que associa uma string a uma pessoa física, dois objetos. Para isso seria necessário criar uma classe adicional. Porque nós temos a classe pessoa física que tem o nome e o nascimento, né? E nós temos o cadastro que tem um método getCadastro que deve buscar uma pessoa a partir do seu CPF. Mas o CPF não está na pessoa física. Exato. Uma solução seria armazenar o CPF na pessoa física, mas Sim. aí o enunciado teria que ser alterado. Vamos tentar fazer sem alterar o enunciado. Então a ideia é criar uma classe, por exemplo, entrada ou registro que tivesse dois atributos. Sim, como se fosse uma tabela com duas colunas. A primeira coluna CPFs e a segunda coluna pessoas físicas. Bom, então, Primeira coisa, talvez reproduzir os métodos da... isso, vamos reproduzir os métodos. Então nós temos dois métodos Estáticos. né? Um método adiciona pessoa e um método getCadastro. Então, o método adiciona pessoa, public static boolean, adiciona pessoa, ele recebe uma string CPF, uma string CPF, que deve ser associado a uma pessoa física. isso, e um objeto pessoa física, que é pessoa. O bloco ficou... Pessoa. Tá. Certo. E o segundo método é o método que vai procurar a pessoa física. Né? Então é o getCadastro, getCPF, getCadastro. getCadastro. Que recebe o CPF e, se encontrar a pessoa, retorna, né? Certo. A pessoa. Bom. E agora? Agora, como os dois métodos são estáticos, nós vamos precisar de um atributo estático. Isso. Só que esse atributo ele vai ter que ser privado, claro. E o vetor de uma classe que a gente ainda vai criar, que é a classe entrada. Isso. Então vamos tentar criar aqui entrada. Vamos chamar de cadastro, por exemplo. Certo, lista, cadastro. Lista, pode ser. Um vetor. Essa classe entrada não existe ainda, né? Então, o atributo tem que ser estático. E agora, então, acho que convém criar a classe entrada, né? Para que a gente possa continuar desenvolvendo. Certo, só que agora a gente está usando um vetor. Então, eu vou precisar dimensionar a lista para o número máximo de CPFs e talvez guardar mais um inteiro para saber até onde da lista eu já utilizei. A opção por usar um vetor cria algumas complicações, né? A nossa lista vai ter um tamanho fixo, então nós vamos ter que definir a lista com um tamanho fixo. Então, vai precisar de um bloco estático para... Um bloco estático de inicialização. Ou na própria variável. Na própria variável. O recomendado é usar o bloco estático. Vamos lá então, bloco estático, e vamos criar, para começar, uma lista com 100 CPFs. Então, static. E aqui dentro, então, lista igual a new entrada de 100. E nós precisamos de um atributo ou também usar um nulo, static. Ou usar um nulo, mas eu acho que o mais correto seria contar, né? Certo. Então, o total de elementos da lista, podemos iniciar esse total com 0. Pronto. Agora, para conseguir continuar, a classe entrada. Precisa a classe entrada. Né? Então, acho que podemos pedir para o próprio Eclipse gerar uma classe entrada para nós. Se eu consigo convencer ele. Create classe entrada. Isso é bastante conveniente, né? E finish. E a classe entrada, então, ela representa um string CPF. Exato. E uma pessoa física. Vou chamar de pessoa. Certo. O construtor dessa classe vai receber os dois parâmetros. Né? Acho que novamente podemos usar o Eclipse para construir a classe. Então, utilizar
os dois atributos. E acho que convém termos os getters, pelo menos, né? Certo. Selecionar só os getters. E acredito que esteja ok. Muito bem. Agora voltamos para o CPF. Voltando para o CPF, conseguimos ver agora que já é possível criar a lista de pessoas. Sim. E agora o método, então, adiciona a pessoa. Ele vai tentar, ele vai, na verdade, procurar primeiro a pessoa, verificar se a pessoa já existe, né? Dentro desse cadastro. E se ela não existir, se o CPF for um CPF novo, ele vai... Nesse caso, parece interessante usar o getCadastro para consultar se a pessoa já existe. Considerando que o getCadastro vai fazer exatamente isso, concordo. Né? Seria a opção mais óbvia. Então, podemos até começar com o getCadastro. Acho que pela dependência é mais interessante começar pelo getCadastro. Bom, então considerando que o atributo total vai estar sempre atualizado com o total de entradas na lista, né, podemos utilizar esse atributo aqui no getCadastro. Né? Como então, parte da lista pode estar vazia, o for-each não é indicado. Senão vai passar por cima de um vetor com muitos elementos vazios. Nós só poderíamos usar for-each se fosse, por exemplo, um array list, né, que teria um final bem determinado, porque senão, realmente, né, de 100 entradas, a grande maioria... Então, vai ser um for normal com um índice. Vamos ter um contador, vou chamar de pos. Pode ser. Pos. O pos vai ir até total, menos 1, né? Então menor que total. Então, se total é 0, não vai nem executar, e vai avançar de 1 em 1. E aí, cada elemento da lista é uma entrada. Isso. Cada entrada tem um CPF. Isso. Então, como nós recebemos um CPF, e nós queremos retornar a pessoa correspondente ao CPF, né? Então é só verificar se o CPF recebido, como é uma string, né? Se ele é igual, usando o método equals, ao CPF na posição correspondente da lista. Né? Então, lista de pos, lembrando que isso é um objeto entrada, então, get CPF. Nós vamos então comparar duas strings. Se isso for verdadeiro, podemos, acho que imediatamente, retornar o objeto, né? A pessoa lista na mesma de posição. Pos, get pessoa. Certo? Se for encerrar, retorna null. Isso. Se for encerrar, significa que não foi encontrado dentro dos elementos já preenchidos da lista, então podemos retornar null, que indica que a pessoa não foi encontrada. Então, de posse desse método, o próximo passo agora é voltar ao método adiciona pessoa. E aí, a ideia era utilizar o getCadastro, né? Primeira coisa. Criar uma variável, pessoa física, isso. Consultar o cadastro no CPF e comparar se essa variável é chamar de P. P, pode ser. E então utilizar o método getCadastro informando o CPF. Só podemos fazer o adiciona se P não for null, certo? Ou podemos retornar um false agora, depende de como se preferir. Então, vou fazer assim. Se pessoa diferente de null, retorna false. Isso. Então, significa que ela já existe, né? Certo. Já existe no cadastro. Retorna false. Caso contrário, é uma nova pessoa. Basta então criar uma entrada, né, para essa pessoa. Certo. Então, lembrando que nós estamos armazenando objetos da classe entrada, para poder vincular o CPF ao objeto pessoa. Então, vamos criar um objeto entrada, né, nova, new entrada, que tem dois parâmetros, CPF e pessoa. Muito bem. E, finalmente, para adicionarmos na lista, vamos utilizar, então, o total. Total indica a posição, a última posição, a primeira posição livre, né? Sim. Então, total igual a nova. Certo. E total mais mais.
gente vai reclamar da acentuação. Um teste que ficou faltando é verificar se ainda existe espaço na lista. Exato. Nós não previmos isso, né? E claro, só vai acontecer se chegar a 100, mas Certo. pode acontecer. E se acontecer, vai produzir uma exceção na atribuição, né? O array indexal da flauta. Isso, exatamente. Então, acho que convém verificar se ou a pessoa já existe no cadastro, ou se total for igual a 100. Ou a lista está cheia. Ou, se preferir, pode fazer 2 ifs separados, né? Claro. Não tem problema, só aproveitando o código que já tinha. Então, na verdade, o mais eficiente, né? Pensando do ponto de vista... Aí é necessário ainda retornar o verdadeiro. Isso, Para o método poder voltar a compilar. Tudo bem. É isso, né? Sim. Temos então o cadastro, o adiciona a pessoa, e agora faltaria apenas testar, né? Se fosse o caso, testar de alguma maneira.